Bom dia, querido ouvinte, você que está me acompanhando nesse momento pelo canal IBE Fortaleza ou demais redes sociais. Sou a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança, e eu espero que esse dia seja marcado pelos milagres do Senhor, por respostas e, acima de tudo, por convicções profundas de que nós podemos sim andar na presença do Senhor, desfrutar da sua companhia, do seu amor e do seu olhar tão de perto em cada momento da nossa vida e do dia que está apenas começando. Ou qualquer que seja o horário que você esteja ouvindo essa mensagem, se o dia já estiver terminando, é a certeza de que também o Senhor esteve cuidando durante todo o percurso do dia que está acabando. Qualquer que seja o horário, manhã, tarde, noite, madrugada dentro, o Senhor é o mesmo e isso é o que importa. Eu desejo uma ótima reflexão e que a bênção do Senhor esteja sobre nossas vidas. Hoje vamos falar sobre ofertas que podemos apresentar diante do Senhor. E o texto maravilhoso está em Miqueias, capítulo 6, a partir do versículo 3. Vem assim: meu povo, o que fiz contra você? Fui muito exigente? Responda-me. Eu o tirei do Egito e o redimi da terra da escravidão. Enviei Moisés, Arão e Miriam para conduzi-lo. Meu povo, lembre-se do que Balaque, rei de Moabe, pediu e do que Balaão, filho de Beor, respondeu. Recorde a viagem que você fez desde Sitim até Gilgal e reconheça que os atos do Senhor são justos. Com que eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me perante o Deus exaltado? Deveria oferecer holocaustos de bezerro de um ano? Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Devo oferecer o meu filho mais velho por causa da minha transgressão? O fruto do meu corpo por causa do pecado que eu cometi? Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. A Bíblia fala muito sobre oferta, não somente no Velho Testamento, como também no Novo. E nós precisamos então entender que Deus então pergunta ao seu povo o que ele tinha feito para merecer a rejeição do seu concerto, da sua aliança, diante da perversão e da idolatria evidenciadas. Lembro ao povo de Judá que este não existiria se ele não tivesse tirado da forma sobrenatural da escravidão no Egito. Ele nos lembrou dos acontecimentos passados durante a jornada através do deserto, que revelam sua justiça e poder. O povo não deu qualquer explicação sobre a pergunta de como Deus tinha falhado com ele, como ele realmente vai dizer no versículo 3: meu povo, o que fiz contra você? Fui muito exigente? Responda-me. E então o povo não respondeu. Embora Judá tivesse se corrompido, o povo estava religiosamente realizando sacrifícios ao Senhor, na ilusão de que isso satisfaria as exigências de Deus. Deus corrigiu seu povo através de Miqueias, o profeta, exigindo justiça e não holocaustos, misericórdia e não bezerros e azeite, obediência humilde e não sacrifício. Justiça, misericórdia e obediência eram precisamente as qualidades que faltavam a Judá. Na verdade, esses versículos resumem as mensagens dos profetas do século 8 a.C.,
Amós clamou por justiça, Oséias ressaltou a misericórdia, Isaías exortou o povo a obedecer e a andar humildemente com Deus. Quero falar aqui um pouquinho mais sobre essa exigência do sacrifício, das ofertas, da dedicação, não é? Era uma prerrogativa da lei e que nós precisamos entender que não é uma exigência simplesmente baseada em sacrifícios, mas, acima de tudo, uma vida que precisa ser sacrificada, ou no sentido de ser ofertada, a vida precisa chegar antes da oferta, e Deus vai mostrando isso nesse texto de Miqueias, capítulo 6, a partir do versículo 3 até o versículo 8. Um sacrifício é uma oferta digna de aceitação de Deus. Uma vida de sacrifício significa dedicar toda a vida a Deus. Esse sacrifício é aceito pelo Senhor somente através do trabalho de Cristo em você. Ele é o sacrifício final e completo para a expiação dos nossos pecados. O profeta Miqueias sabia que ofertas em excesso não eram agradáveis diante de Deus. Davi e Isaías sabiam que a aceitação de Deus dependia de um coração quebrantado e contrito. Nós podemos ver esse fato que envolve Davi quando ele mandou numerar o povo e Deus o repreendeu. E ele então passa por uma disciplina de Deus e o profeta Gade então vai até ele, lhe oferece a disciplina corretiva e ele então clama pela misericórdia de Deus, que Deus se compadeça dele. E ele então vai até a eira de Araúna para oferecer um sacrifício. E quando ele chega lá, o rei então quer doar o terreno, a parelha de animais, tudo o que precisava para fazer o sacrifício. E é muito interessante que ele responde: não oferecerei ao Senhor, o meu Deus, holocaustos que não me custem nada. E Isaías, no capítulo 6, ele também, numa experiência extraordinária que ele tem no templo, ele então ouve a pergunta de Deus: a quem enviarei? Quem irá por nós? E ele responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Então temos aqui duas iniciativas, tanto de Davi como de Isaías, de se oferecerem gentilmente, dedicando as suas vidas ou as suas ofertas que lhe custem alguma coisa para agradar ao Senhor. Paulo descreveu esse acordo como um sacrifício vivo em Romanos 12:1. Embora seja impossível igualar a morte sacrificial de Cristo, e de fato isso não é exigido de ninguém, seja impossível igualar tamanho sacrifício, a nossa entrega deve ser completa e de todo o coração. Ser um sacrifício vivo implica em obedecer aos mandamentos mais importantes, entregando a Deus todo o nosso amor, vontade, razão e corpo, como realmente Ele vai exigir de nós, e Ele vai declarar isso no final da sua palavra, segundo Miqueias 6:8. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. A exigência do Senhor permanece a mesma ainda hoje. Para nós, o verdadeiro sacrifício que agrada a Deus, ele chega com a nossa vida, a prática da obediência, de andarmos humildemente com Deus e também de vivermos uma vida de uma fé inabalável, de uma fé irrepreensível e de uma vida dedicada ao Senhor e ao seu reino. É, pois, a reflexão de hoje, o desafio de hoje, e que nosso sacrifício, nossas ofertas sejam recebidas, aceitas pelo nosso Deus. Um grande abraço e que Deus nos abençoe e nos ajude. Amém.